nome do CAL, que é o Comitê Arte Livre, que é formado por alguns frequentadores das oficinas de arte aqui do ateliê, eu queria dar as boas-vindas a vocês e dizer que é um grande prazer para todos nós do CAL, juntamente também com o Ateliê Livre, que é o espaço onde nós atuamos, pesquisamos, investigamos e fazemos arte, porque nós estamos começando a construir uma história juntos aqui e a gente já fica muito feliz que todos estejam conosco nesse momento. Só que bacana a gente estar aqui hoje para realizar mais um Café com Arte, uma iniciativa do Comitê Arte Livre, o CAL, que é um grupo de alunos. 3, 2, 1. Então, olha só, hoje a gente... Rafael, além disso, tu estava me falando um pouquinho dos materiais, porque tu fala de desenho e tu usa alguns materiais que talvez convencionalmente se conheça por ser usado em pintura. Então eu queria que tu me falasse um pouco assim, por que tu ainda mantém essa palavra desenho quando tu fala de pintura, e também de um material bem bacana que tu usa aqui, que tem a ver com a tua profissão e com a tua formação em cartografia. Quando tu começou a desenvolver aquele trabalho da anêmona e quando tu te deparou com essa caravela portuguesa, em algum momento tu soube que ela era perigosa, venenosa, e aí como tu reagiu? E eu fiquei pensando naquele teu trabalho de carvão, que foi colocado na usina do gasômetro, e que eu estive lá com um amigo meu, e nós fomos não os primeiros, mas nós pegamos o bastão de carvão e nós riscamos na tua obra, porque era um convite incrível para riscar e participar. Uma parede branca, aqui desse lado vários bastões de carvão, o caderno e 2 bastões de carvão, que claro, não foi tu que deixou, mas alguém deixou ali. Já estava riscado e eu e o Felipe pegamos os bastões e saímos riscando e viramos criança e disse, nossa, que obra incrível, que legal, a gente pode participar. Depois eu vim a saber que tu estava muito chateada, que não era isso, mas eu fiquei pensando agora com as borboletas o seguinte, no carvão, e essa coisa do alto contraste de marcar o branco com o preto tão caladamente é uma coisa. E se eu fosse lá colocar borboletas na tua obra, o que aconteceria contigo? No ano em que Dom Quixote, a obra de Miguel de Cervantes, completava 400 anos, eu encontrei uma edição de Dom Quixote de 1836 no lixo, junto com esse livro, que é um livro de mapas históricos brasileiros. E eu coloquei na minha estante como se fosse um troféu. E esse livro ficou na minha estante intacto, sem que eu mexesse nele, porque eu não valorizava muito um livro de mapas históricos do Brasil. Até que em 2011 eu resolvi trazê-lo para o ateliê como material. Eu disse assim, eu vou levar esse livro que está enchendo o saco aqui na estante, né? Vou levar lá para o ateliê. E aí eu comecei a mexer nele, eu comecei a interferir. E aí eu fui, nesse processo de rasgar e de colar, eu fui interferindo nas páginas, contando uma outra história. Mas o que é curioso é que num determinado momento eu passei a ler o livro. E eu comecei a gostar da história que havia acompanhando esses mapas, que são mapas incríveis. Então o que eu fiz? Eu fui para a estante virtual, que é um sebo virtual na internet, na web, e aí eu consegui 9 livros iguais a esse. E eu comprei os 9 livros, mandei buscar em vários pontos do Brasil. E eu estou trabalhando os outros 9. Esse aqui é o primeiro deles, que é o que dá início ao processo, né?
E agora vem mais 9 livros aí onde eu vou interferir de outra maneira, claro. Eu estou mexendo de outra... Porque eu acho que isso aqui vai render uma outra exposição, talvez. E aqui é uma brincadeira como criança também, né? De rasgar, riscar, interferir, colar. Quem nunca fez um bigodinho na modelo da capa da revista, né? Eu já fiz vários, eu continuo fazendo. E aqui tem um pouco disso. Esse trabalho do Hermes com o papel, com a textura, o rasgo do papel, como é que tu enxerga esse trabalho dele dentro dessa produção artística? Eu gosto muito assim do fato de o Hermes ter se proposto fazer uma experiência com o rasgo, porque o rasgo tem ele tem não só uma simbologia, mas ele tem a realidade de algo que se constrói em cima do não controle absoluto. E isso eu acho que é muito caro na reflexão sobre a arte contemporânea. Tem mais artistas que falam sobre isso, né? William Kentridge, que está agora ainda em exposição ali na Fundação Iberê Camargo, quando ele abriu a exposição, essa mesma exposição Fortuna lá no Rio de Janeiro, ele explicou que o conceito, por exemplo, da exposição Fortuna era justamente mostrar esse espaço do ateliê que oscila entre tu ter uma ideia que tu gostaria de controlar e o acaso absoluto. E eu acho que o Hermes toca isso quando ele se propõe fazer um trabalho que é com rasgo e principalmente quando ele nem se propõe, mas quando ele fica, digamos assim, aberto à possibilidade de olhar não só para aquilo que ele rasgou, mas para aquilo que a princípio a gente considera sobra. Né? Então, na verdade, no trabalho de seleção das obras para a exposição, eu acabei valorizando muitos trabalhos que eu achei que a composição e a solução era mais complexa, e aí o Hermes me dizia, pois é, a maior parte dos trabalhos que tu seleciona, muitos deles, são trabalhos que eu fiz com os restos. E eu digo, mas é isso que é genial, Hermes, né? Porque aí tu tá tendo um trabalho onde tu é sensível ao mundo, à vida, às coisas, né? E que não está sendo totalmente controlado. Então, digamos assim, tu está trabalhando menos em cima de uma ideia talvez preconcebida e mais tu está te deixando guiar pelo desejo, né? Que é capaz de criar uma energia para a gente fazer as coisas que a gente não domina, a gente não sabe de onde vem. Hermes, o que surgiu primeiro? A exposição maravilhosa que estamos vendo ou o livro Conchas? Eu acho difícil colocar as coisas em determinados lugares. Primeiro, segundo, antes, depois. Eu acho que tudo acontece de uma maneira meio que, como se faz na música, faz o mash-up, né? A gente vai misturando as coisas, elas vão reverberando e um dia elas nascem. Eu acho que o Conchas nasceu, na verdade, primeiro numa palestra que eu fiz no projeto Leituração em São Leopoldo, quando no meio da palestra eu usei a frase: às vezes é preciso recolher as conchas, recolher as redes para observar o mar. Acho que ali é a semente. Depois, com o meu sobrinho no Recife, a história nasce. Mas no meio disso, eu vou construindo trabalhos. Eu vou pesquisando uma linguagem, que é a linguagem do papel, que está na minha vida há 9 anos. Desde o Doido para Voar, que é um dos primeiros livros é o primeiro livro que eu ilustrei. Então, não tem como colocar as coisas eu não gosto de compartimentá-las nas gavetas primeiro, segundo, terceiro. Tudo está meio misturado. Então, tem trabalhos aqui na exposição que nasceram antes do Conchas, tem trabalhos que nasceram durante o Conchas e tem trabalhos que eu estou produzindo para uma próxima exposição que são depois do Concha, mas que ainda tem essa linguagem do papel, só que numa outra perspectiva que não mais essa, assim, né, que está aqui. Eu já estou numa outra busca com o papel. Isso aqui é um trabalho de 2011, entre 2011 e 2012. E
essa sensação de rasgar o papel e a partir de rasgar o papel, o rasgo, ele cria ao mesmo tempo uma figura, uma ilustração, mas o papel também nos dá a história que tu cria. Como é essa dimensão do papel na tua vida? Ora ele se torna ilustração, ora ele se torna história. Que pergunta difícil essa, Márcia Ivana. Na verdade, assim, o que eu busco com o papel, tanto com o rasgo, com o desenho no papel, quanto o meu papel como escritor? Eu estou buscando uma comunicação com a infância. Isso é assim, a priori, antes de tudo, um instante em que eu não relacione, em que eu não racionalize o meu processo, eu me envolva com o trabalho como se eu fosse uma criança. Eu tento buscar recuperar um instante da infância dentro de mim, porque eu acho que é esse instante que vai se comunicar com o leitor. Não é nem o resultado, não é o trabalho em si, mas é quando a criança pegar e diz assim, nossa, que legal, ele rasgou tudo, eu também rasgo. Né? Essa comunicação aí que eu tô... E ao mesmo tempo eu acho que um pouco para me salvar um pouco assim de uma padronização da sociedade, eu busco no rasgo uma autoria, uma identidade, e ao mesmo tempo também tento me salvar como artista, que esse também é um papel meu. Esse também é meu papel como artista, poder questionar, salvar. Enquanto todo mundo está indo para um campo da tecnologia, eu estou buscando a manufatura, assim, um silêncio com o papel, esse tempo de produzir uma imagem que eu quero respeitar quando esse movimento, esse gesto interno nasce e até eu parir esse gesto, né? Porque é um gesto que eu preciso parir e ele não pode ser racional. Ele tem que ser parido com um impulso infantil, lúdico, né? Não sei se eu te respondi. Tá ótimo, maravilhoso. E me conta um pouco do processo de criação dessas obras, o uso das cores, o uso do papel, o uso das texturas. Sabe que na Festipoa Literária alguém falou se eu tinha alguma relação com Ferreira Goulart e o acaso que o Ferreira Goulart falava. E eu fui descobrir que sim, mas eu penso mais no Winnicott, que o Winnicott estudava a infância e ele falava muito desse instante da criança, do brincar, e que a criança vai crescendo e ao mesmo tempo, à medida que cresce, o emocional e o racional dentro do cérebro vão tentando se encontrar e vão suprimindo o espaço do brincar. Então o meu trabalho ele nasce como uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é uma brincadeira. Eu não escolho as palhetas, eu brinco, eu vou jogando e eu brinco com o resíduo do meu próprio trabalho, de ilustração que é para dentro de um mercado formal. Eu tenho um espaço delimitado para trabalhar, eu tenho um número de pranchas para fazer, enquanto isso às vezes eu brinco com os resíduos, então isso é resíduo de um trabalho meu, eu não rasguei ele nesse formato. Isso aqui são aguadas que eu fiz para um livro e que eu não usei, mas eu guardei as aguadas. Em um determinado momento eu resolvi rasgá-las e inserir dentro. Eu vou colando pedaços, eu acho que a gente é feito de pedaços, né? O legal é a gente tentar tornar os pedaços mais bonitos, mais belos, do que dispensá-los e dizer isso é lixo. Os meus pedaços não são lixo, os meus pedaços são a minha beleza. Acho que... E eles criam uma unidade. Olha, aí, claro, aí tem 9 anos de ateliê livre da prefeitura, né? Treinando o olhar, alfabetizando o olhar para perceber a unidade, né? A composição, e que não é racional. Porque eu acho que à medida que a gente estuda, a gente vai internalizando e é isso. E eu estou muito feliz com esse trabalho. É isso, tá bom? Desfrutem.